Eles viajaram por galáxias, desafiaram a morte nas telas e nos fizeram acreditar em um futuro melhor, mas sua morte na vida real foi tudo menos ficção científica. Doenças, vícios, solidão e morte eram previsíveis. Estas são as histórias assombrosas de estrelas que nos deixaram cedo demais. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Vamos explorar. Leonard Nimoy como Spock. Leonard Nimoy tinha 35 anos quando interpretou o Sr. Spock na primeira série de Star Trek estoico. Lógico e hiperativo, Spock se tornou um fenômeno cultural, mas por trás de sua fachada contida, Leonard Nimoy estava lentamente se desintegrando. Nascido em 26 de março de 1931, em Boston, Massachusetts. Nimoy lutou para escapar da pobreza trabalhando em bicos e buscando pequenos papéis como ator, mas nenhum deles o preparou para o declínio silencioso que se seguiu ao sucesso de Spock. No início da década de 1970, Nimoy era um prisioneiro de sua própria criação, preso às expectativas dos fãs. Ridicularizado nas salas de seleção de elenco e incapaz de encontrar trabalho fora da sombra dos ouvidos vulcanos. Após esse incidente, seu casamento de mais de 30 anos se desfez. Ele bebia muito, às vezes secretamente, às vezes abertamente, e seus filhos assistiram ao pai se tornar gradualmente irreconhecível. Em 1987, durante as filmagens de Jornada nas Estrelas 4, Nimoy se viu sozinho em um trailer com uma carta de seu filho Adam, que tinha então 21 anos. "Não sei mais quem você é." Ele não respondeu. Em vez disso, virou outra dose de vodka, aliviou a dor e voltou para o set como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, ele desmaiou, sem hospitalização, sem acompanhamento. Apenas uma recuperação tranquila e amarga. E um telefonema na manhã seguinte. Ele finalmente parou de beber na década de 1990, mas o estrago já estava feito. Seus pulmões estavam danificados. Seus relacionamentos familiares estavam rompidos. Mais tarde, em entrevistas, ele admitiu não se lembrar de toda a vida dos filhos. "Eu estava lá, mas não estava com eles", disse ele. Leonard Nimoy faleceu em 27 de fevereiro de 2015 aos 83 anos, vítima de doença pulmonar obstrutiva crônica em estágio terminal, resultado de décadas de tabagismo inveterado durante os anos que ele mais queria esquecer. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 45 milhões, mas todo o dinheiro e a fama não compensaram as longas noites de saudade ou o filho que ele quase perdeu. DeForest Kelley, como Dr. Leonard McCoy. DeForest Kelley tinha 46 anos quando interpretou o Dr. Leonard Bones McCoy em Jornada nas Estrelas, o rude, porém humano médico-chefe da nave. Sua sagacidade e compaixão cansada eram icônicas. Mas o homem por trás do personagem carregava feridas que nunca cicatrizaram completamente. Nascido em 20 de janeiro de 1920, em Toccoa, Geórgia, Kelley passou seus anos de formação preso no inferno dos filmes B, quase sempre escalado como o vilão. Ele já tinha se visto morrer dezenas de vezes nas telas enquanto mal conseguia sobreviver na vida real. Entre um papel e outro fazia bicos, engolia o orgulho e esperava por algo maior, algo mais real. Quando Star Trek surgiu, foi ao mesmo tempo uma salvação e uma armadilha. Sua fama subsequente foi limitada e limitada. Ele era amado, sim, mas apenas como McCoy. Os papéis escassearam, os roteiros pararam de chegar. Hollywood lhe deu um rótulo, e esse rótulo o acompanhou pelo resto da vida. Em seus últimos anos, Kelley travou uma dolorosa batalha contra um câncer de estômago. A dor era constante, mas sua condição piorou. Gradualmente, ele nunca reclamou publicamente.
mas pessoas próximas a ele disseram que seu corpo se desintegrou antes de seu espírito. Ele leu antigas cartas de fãs no hospital. Cada uma delas, um lembrete de que mesmo que Hollywood o tivesse incriminado, o público nunca deixou de amá-lo. DeForest. Kelly faleceu em 11 de junho de 1999 aos 79 anos, em decorrência de complicações de câncer de estômago. Deixou um legado e um patrimônio líquido de US$ 5 milhões. Modesto para os padrões da indústria, mas sua verdadeira riqueza residia nos corações que tocou. Chamam-no de ossos, mas é a alma que permanece. James Doohan como Montgomery. Scott. James Doohan tinha 46 anos quando interpretou Montgomery Scott em Jornada nas Estrelas. O engenheiro-chefe, dedicado e milagroso, que manteve a empresa funcionando com pura garra e genialidade. Seu forte sotaque escocês, mãos firmes e a icônica frase: "Eu dei a ela tudo o que ela tinha." Capitão o tornaram amado em todo o mundo. Mas aquelas mãos continham uma verdade que nenhum fã jamais vira. Nascido em 3 de março de 1920 em Vancouver, Canadá, o caminho de Doohan para a fama foi pavimentado na guerra. No dia D, ele avançou sobre Juno Beach sob fogo, inimigo liderando seus homens por um campo minado antes de ser alvejado 6 vezes por fogo amigo naquela noite. Uma bala estilhaçou o dedo médio da sua mão direita. Daquele dia em diante, toda a apresentação era uma ilusão. Os ângulos de câmera, as luvas, as próteses, tudo projetado para esconder o que a guerra havia levado. A maioria dos fãs nunca percebeu, mas ele notava todos os dias. O trauma físico foi só o começo trás de sua postura calma na tela, Doohan lutava contra pesadelos do pós-guerra que nunca desapareciam. Depois de Star Trek, ele estava preso na rotina. 2 casamentos fracassados o esgotaram financeiramente. Criar 7 filhos o levou a inúmeras convenções, eventos para fãs e trabalhos de dublagem, grato pelo amor, mas exausto pelo trabalho. No final, foi o Alzheimer que mais lhe custou a vida. Aos poucos, o engenheiro da Enterprise perdeu o contato com sua nave e seus programas e sua tripulação. Houve momentos tranquilos em que ele não reconheceu velhos amigos e momentos dolorosos em que não se reconheceu. James Doohan faleceu em 20 de julho de 2005 aos 85 anos em decorrência de complicações de pneumonia e Alzheimer suas. Cinzas foram parcialmente lançadas ao espaço em 2008, marcando a última viagem interestelar que ele sonhava em fazer. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era de US$ 7 milhões, mas nenhum número pode medir sua coragem ou seu legado. Nichelle Nichols, como Nyota Uhura. Nichelle Nichols tinha 34 anos quando interpretou a Tenente Nyota Uhura em Jornada nas Estrelas, a voz calma e autoritária da Enterprise e uma das primeiras mulheres negras na televisão americana a ser retratada como mais do que uma simples serva. Ela representava dignidade, progresso, possibilidade, mas sua vida real estava silenciosamente desmoronando por trás daquele uniforme brilhante. Nascida em 28 de dezembro de 1932 em Chicago, Illinois, Nichols entrou em Hollywood com entusiasmo e talento, mas teve a porta fechada na cara. Enquanto Uhura rompia barreiras, Nichols ainda recebia ofertas de empregadas domésticas e papéis coadjuvantes. Depois de Jornada nas Estrelas, as ofertas não deram em nada. Ela enfrentou 2 casamentos fracassados, problemas de saúde persistentes e uma indústria que celebrava seu legado, mas raramente lhe dava trabalho. Na década de 2010, a saúde de Nichols começou a piorar.
Um derrame em 2015 sinalizou o início de um longo declínio. A demência começou a afetá-la, roubando-lhe lentamente a memória, a fala e a independência. Então, uma batalha judicial eclodiu com seu filho e ex-parceiros disputando o controle de seus bens. Surgiram acusações de abuso de idosos, manipulação financeira e isolamento. Nichols, antes um exemplo de força, viu-se imersa em um pesadelo que nem conseguia nomear. Nichelle Nichols faleceu de insuficiência cardíaca. Em 30 de julho de 2022, em Silver City, Novo México, aos 89 anos. Apenas alguns entes queridos de confiança estavam presentes. Seu patrimônio líquido na época era estimado em US 8 milhões, conquistado não apenas por meio da atuação, mas também da resistência. A mulher que um dia falou em nome das estrelas deixou um legado histórico e manchado pela traição. Michelle Barrett como Christine Chappell e voz computacional. Michelle Barrett tinha 34 anos. Quando entrou para a série Star Trek em 1966 como a enfermeira Christine Chappell, os fãs a conhecem como uma enfermeira gentil, mas a ouvem em todos os lugares, como a voz onipresente do computador. Enterprise. Para milhões, ela é a voz do futuro, mas por trás dessa voz, há uma mulher lutando para ser vista como ela é. Nascida em 23 de fevereiro de 1932 em Cleveland, Ohio, Barrett era mais do que apenas a esposa de Gene Roddenberry. Ela era sua editora, sua protetora, sua última voz para suas ideias quando ninguém mais ouvia, mas em seus últimos anos, quando a mente de Roddenberry começou a falhar devido aos efeitos de uma série de derrames e uma condição neurodegenerativa não diagnosticada, foi Mahel quem manteve tudo sob controle, escrevendo notas, redigitando páginas e escondendo sua confusão dos produtores. Um dia, em 1990, durante a pré-produção de um projeto de Star Trek, ela o encontrou trancado no banheiro de um hotel, chorando histericamente, sem reconhecer o roteiro em suas mãos. Ele perguntou quem o havia escrito. Era o seu próprio roteiro. Ela mentiu e disse que era uma escritora iniciante. Ele sorriu e disse, muito bem, daquele momento em diante. Barrett não era mais uma esposa, mas uma enfermeira silenciosa, uma cuidadora secreta. Ela cancelou suas dublagens para cuidar dele, escondeu sua doença do estúdio e lutou contra a exaustão, sabendo que, se a verdade fosse revelada, tudo o que haviam construído poderia virar fumaça. Hollywood não quer que seus visionários morram, quer que eles sejam grandes. Quando ele morreu em 1991, ela não lamentou publicamente sua morte, retornou ao trabalho imediatamente, mas a essa altura sua saúde já havia se deteriorado com fadiga frequente e ossos quebradiços que mais tarde foram diagnosticados como sintomas precoces de leucemia. Ela nunca falou da noite em que encontrou Gene inconsciente na cama, nem de limpar o sangue do travesseiro antes de ligar para o 190. Essas lembranças permaneceram com ela mesmo quando seu corpo começou a decair. Mahel Barrett morreu em 18 de dezembro de 2008, aos 76 anos, após uma batalha silenciosa contra a leucemia. Suas cinzas foram enviadas ao espaço junto com Gene, como ela havia prometido a ele anos antes. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 10 milhões, acumulado ao longo de décadas de trabalho, lealdade e sacrifício que poucos realmente testemunharam. Ricardo Montalban, como Khan Noonien Singh. Ricardo Montalban tinha 46 anos quando apareceu pela primeira vez como Khan Noonien Singh na série original de Star Trek, um super-humano geneticamente aprimorado com força esculpida e presença imponente. Mas no set, após cada fala contundente e postura orgulhosa, ele voltava para seu trailer.
Desabava no chão e soluçava silenciosamente em uma toalha. Nascido em 25 de novembro de 1920 na Cidade do México, Montalbán se feriu gravemente. Enquanto cavalgava durante uma filmagem no início da década de 1950, uma queda esmagou 2 vértebras e danificou permanentemente a parte inferior da coluna. Durante décadas, ele escondeu a dor atrás de uma fachada, de calma ao retornar ao papel de Khan em Star Trek II. À medida que a raiva de Khan aumentava, aos 61 anos a dor se tornava mais intensa. Ele se recusou a usar um dublê. Recusou acessórios especiais, seu peito realista e rígido. Tornou-se uma lenda visual, enquanto logo abaixo suas vértebras se degeneraram gradualmente. Houve dias em que ele mal conseguia andar. Membros da equipe sussurravam enquanto ele se encolhia no chão entre as tomadas agarrando as laterais do corpo, incapaz de respirar devido à dor latejante. Ele usava aparelho ortodôntico escondido sob o traje e tomava analgésicos, mas a dor persistia. No entanto, sempre que a câmera girava, ele se mantinha ereto com os olhos brilhando e a voz firme. Khan nunca vacilou. No fundo, disse ele certa. Vez o mais difícil não era a dor, mas saber que precisava suportá-la para continuar trabalhando, em um setor que não era adequado para homens como ele. Como ator mexicano em Hollywood, ele lutou em dobro por metade dos papéis e lutou por outros fundando a Fundação Nos Outros para derrubar as portas, que sempre lhe batiam na cara, no final da década de 1990. Ele estava em uma cadeira de rodas. Sua coluna estava fundida em vários lugares. Atuar tornou-se raro, a dor persistia, mas ele ainda sorria em convenções, dava autógrafos. Ainda permanecia sentado estoicamente porque Khan nunca se curvava. Ricardo Montalbán faleceu em 14 de janeiro de 2009 aos 88 anos, vítima de insuficiência cardíaca congestiva. Faleceu em sua casa em Los Angeles. Seu patrimônio líquido foi estimado em US 10 milhões, mas nenhum número pode medir o custo de uma vida vivida em sofrimento ou o legado de um homem que a suportou com dignidade inabalável. Aaron Eisenberg como Nog. Aaron Eisenberg tinha apenas 24 anos quando assumiu o papel de Nog em Star Trek Deep Space Nine, um ferengue desafiador e de fala mansa que se tornaria um dos personagens mais heróicos da série. Mas o jovem ator por trás da máscara vivia com o tempo contado, com o coração e os rins em falência. Nascido em 6 de janeiro de 1969, em Hollywood, Califórnia. Aaron nasceu com um rim mal formado. Sua adolescência não foi passada em tapetes vermelhos, mas em clínicas de diálise e leitos de hospital. Aos 14 anos, ele passou pelo seu primeiro transplante de rim em 2000. 15 décadas depois, o rim morreu. Ele não tinha condições de pagar por outro transplante. Em desespero, ele criou uma página no GoFundMe. O homem que antes vagava pelos corredores da frota estelar, agora esperava ao lado do telefone por ligações de doadores não atendidas, conectado a máquinas, vivendo minuto a minuto. Certa noite, poucos meses antes de seu segundo transplante, ele desmaiou no banheiro. Sozinho. Ofegante, ele caminhou até o telefone e ligou para a noiva sussurrando. "Não sei se vou conseguir." Ela chegou antes da ambulância. Foi naquele momento exausto e ofegante no chão de ladrilhos que Aaron percebeu que seu corpo jamais o perdoaria por ter sobrevivido tanto tempo. O transplante chegou, mas era tarde demais para reparar os danos causados ao longo dos anos. Seu coração já sobrecarregado começou a falhar. Mesmo assim, ele apareceu em podcasts, convenções e encontros de fãs, contando piadas apesar da dor. Ele nunca contou à maioria das pessoas o quão ruim as coisas estavam. Aaron Eisenberg morreu de insuficiência cardíaca em 21 de setembro de 2019 aos 50 anos.
Seu patrimônio líquido era de apenas US 1 milhão. Mas seu valor para a comunidade de Star Trek era imensurável. Para os fãs, ele é mais do que Nog. Ele é a prova de que até os menores personagens da tela podem encarar as batalhas mais difíceis e ainda sorrir. Mark Lenard como Sarek. Mark Lenard tinha 42 anos quando apareceu pela primeira vez como Sarek, o embaixador vulcano e pai de Spock, calmo, controlado, um pilar de lógica em meio ao caos da galáxia. Mas enquanto Sarek se destacava entre as estrelas, o homem por trás do personagem chorava baixinho nos bastidores. Nascido em 15 de outubro de 1924, Leonard construiu sua carreira com uma força silenciosa. Ele interpretou Romulanos Klingons e, finalmente, o papel que o definiu, Sarek. Mas mesmo no auge do boom cultural de Star Trek, ele mal era um nome conhecido. Participava de convenções, às vezes ignorado pelos fãs que tentavam obter autógrafos de atores mais famosos do elenco. Entre uma aparição e outra, retornava a papéis especiais e shows off-Broadway lutando contra a amarga verdade de que o prestígio de Sarek não se traduzia em um salário fixo. O momento mais sombrio veio no final da década de 1980, quando sua saúde piorou. Uma suspeita de câncer surgiu, mas Leonard Key não tinha plano de saúde na época. Adiou o tratamento para evitar contas hospitalares. Durante meses, ele se apresentou no palco com dores, chegando a vomitar entre os atos em uma produção extenuante de Rei Lear. Ele se recusou a parar, temendo que uma ausência no trabalho significasse um desaparecimento completo. À medida que sua condição piorava, ele gradualmente se retirou da vida pública. Uma visão comum em convenções. De ficção científica, ele se tornou uma figura rara comentada por seus fãs leais. No início da década de 1990, ele parou de atender ligações de seus antigos colegas de elenco, quando finalmente apareceu como Sarek em Jornada nas Estrelas. A nova geração estava morrendo com os olhos vidrados, a voz fraca e as mãos trêmulas. Mesmo fora de cena, Mark Leonard faleceu em 27 de novembro de 1996 aos 72 anos. Sua morte ocorreu discretamente, sem grande alarde na mídia. Seu patrimônio líquido estimado era de cerca de US 3 milhões, o que não reflete seu legado. No fim das contas, o homem que trouxe Sarek ao universo faleceu sem holofotes, deixando apenas silêncio, talvez adequado para um homem que escolheu a dignidade como seu último ato. René Auberginois Chongvai-Odo. René Auberginois tinha 52 anos quando entrou para a série Star Trek Deep Space Nine em 1993, interpretando Odo, um metamorfo que ansiava por compreender a humanidade, mas nunca se sentiria verdadeiramente parte dela. Por baixo de sua casca de borracha e solidão, René dedicou décadas de dor silenciosa ao papel. Nascido em 1º de junho de 1940 na cidade de Nova York, René passou a vida buscando significado por meio da arte. Era disciplinado, reservado e nunca exagerava. Mas durante meses ignorou os sinais de falta de ar e chiado no peito que atribuía à idade. Naquela manhã no jardim, ele estendeu a mão para pegar a pá, mas caiu de joelhos com a visão turva e as costelas doendo. Quando olhou para baixo, suas mãos estavam vermelhas. Ele forçou um sorriso e disse em voz alta: "Você está exagerando." Mas ele sabia. Um exame alguns dias depois confirmou câncer de pulmão terminal inoperável rápido. Finalmente. Ele não falou com ninguém por semanas, nem mesmo com Judith. Ensaiou as palavras, mas não conseguiu pronunciá-las. Em vez disso, continuou atuando, gravando audiolivros, respondendo cartas de fãs como se tudo estivesse bem.
Até que uma noite, enquanto gravava uma voz em casa, ele desmaiou no meio da gravação Juditio. Encontrou caído no chão com o microfone ainda funcionando. Foi então que o silêncio foi quebrado. Daí em diante, tudo foi uma questão de timing. Ele planejou sua morte como um concerto. A música foi escolhida. As fotos foram escolhidas. O roteiro foi anotado para doação. Amigos foram convidados para se despedir, mas sem nenhum aviso prévio. Ele não queria piedade, só queria presentes. O slideshow que ele fez com músicas dos Beatles foi reproduzido em loop em um projetor com pouca luz, enquanto ele entrava em coma com os pulmões falhando e a respiração entrecortada. René Auberginois morreu em 8 de dezembro de 2019, aos 79 anos de câncer de pulmão terminal em sua casa na Califórnia. Sua morte foi assistida por médicos segundo a lei da Califórnia. Seu patrimônio líquido na época era estimado em US 5 milhões, mas nada que ele possuía era mais significativo do que a dignidade que ele recuperou em uma única cena que ninguém mais poderia ter escrito para ele. William Shatner, como Capitão James T. Kirk. William Shatner tinha 35 anos quando se tornou Capitão James T. Kirk em Jornada nas Estrelas, ousado determinado o rosto de uma nova terra, mas décadas depois não foi a Enterprise que quase o derrubou. Foi nessa noite que ele encontrou sua esposa Noreen Kidd sem vida no fundo da piscina com o corpo ainda quente e sua aliança de casamento, brilhando à luz da varanda como se implorasse para que ele quebrasse o momento. Nascido em 22 de março de 1931, em Montreal, Canadá, Shatner ascendeu ao estrelato com garra, charme e uma vontade implacável de destruir casamentos, amizades e silêncios. Casou-se com Noreen em 1997, apesar dos avisos de amigos sobre sua luta contra o vício. Mesmo assim, ele a amava apaixonadamente, talvez de forma imprudente, mas naquela noite de verão de 1990, 9, tudo desmoronou, voltando para casa de uma exposição de cavalos. Ele a chamou pelo nome, não ouviu nada e saiu para o quintal. Ela estava deitada de bruços na piscina. Os paramédicos chegaram. A autópsia mostrou que ela havia ingerido álcool e Valium. Os tabloides o culparam. Cartas anônimas continuaram chegando. Alguns disseram que foi negligência. Outros sussurravam coisas mais sombrias. Shatner desmaiou. Trancou-se em casa por dias. Mais tarde, ele admitiu que quase a seguira que ficara parado na beira daquela piscina mais de uma vez contemplando sua quietude. Culpou sua ausência, culpou sua reputação, culpou sua incapacidade de salvá-la. A terapia chegou. Então ele escreveu. Publicou suas memórias, não para limpar seu nome, mas para sobreviver à turbulência mesmo com os fãs aplaudindo sua próxima aparição. Ele carregou a morte dela como um fardo misterioso sob seu uniforme da Igreja Kirk. Em 2025, aos 94 anos, William Shatner ainda é uma lenda viva, com um patrimônio líquido estimado em US 100 milhões. Ele ainda escreve palestra e lembra os fãs para não se deixarem enganar por imitadores. Online. Em 2021, ele se tornou a pessoa mais velha a voar para o espaço. Uma jornada de fato, mas talvez nunca longa o suficiente para escapar do que ele testemunhou naquela noite à luz do lago quando a lenda parou e o homem foi deixado para trás.